começar. Amado Mestre Jesus, é com tanta alegria, Pai, que estamos hoje novamente reunidos numa fraternidade, Senhor, para mais um estudo do Teu Evangelho. Senhor, abra nossas mentes para o ensino de hoje e que possamos, Senhor, colocá-lo em prática. Pai, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, como também na casa de cada um. Abençoa, Pai, os nossos amigos que não puderam estar aqui. Abençoa também, Senhor, todos os nossos familiares, de perto e de longe. Que eles recebam, Pai, do Teu amor, da Tua luz e da Tua fraternidade. Que aprendamos, Senhor, a ser mais humildes e aceitarmos tudo o que está acontecendo e tirarmos desta pandemia o que há de melhor. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu Pai. Bom, então vamos lá. Nós estamos no item 13, né? Ou no item Isso. 12? No 13. item 13, No item 13, capítulo 23, item 13, da estranha moral. Comentários de Kardec a respeito da espada, né, que nós já sabemos que é a espada do conhecimento, que tem que nos dar movimento, nos tirar das indiferenças com relação às outras pessoas e dos vícios, e nos elevar ao sentimento de caridade através de um trabalho efetivamente ativo, porque é essa espada que vai dar a paz, né? Sim. E os comentários de Kardec a respeito do fogo, o fogo, que como a gente sabe aí, é para justamente no mesmo sentido, iluminar o caminho presente, iluminar o caminho futuro, não permitir que deixamos crescer as sementes inadequadas do joio, que já estão em nós mesmos, de vidas anteriores, que saiamos do desânimo, do vício, certo? Certo. E esse sacrifício, né, porque ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, ele fez o maior dos sacrifícios, né? E no próprio seio das famílias haveria divisão, separação. Então vamos lá. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia, uma doutrina que iria arruinar pela base, por consequência de uma forma definitiva, os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E a gente sabe, né, que ele adentrou no templo, expulsou os que vendiam dentro do templo. Muitas fazendas, áreas rurais, eles vendiam animais para as pessoas sacrificarem no templo. Então, na verdade, era um grande comércio, como dizia Estevão. Jerusalém era um grande bazar. Por isso fizeram morrer, certo de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira.
a ideia engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios, aos interesses de Deus. E nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, né? Na própria capital romana, em face dos seus mais encarniçados, dos seus ferozes e cruéis inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la. Porque a doutrina de Jesus, sendo a verdadeira, subvertia, revolucionava crenças seculares a que eles se apegavam, muito mais por interesse do que por convicção. Beleza? Então, era uma crença que trazia benefícios. Por consequência dela, eles tinham interesse. E nem nela tinham uma crença verdadeira. Não tinham nela uma convicção. Lutas das mais terríveis esperavam seus apóstolos, né? E a gente sabe que somente João foi alguém que não foi assassinado. Todos os demais foram assassinados. Pedro morreu também numa cruz, e ainda, para não morrer de forma idêntica a Jesus, porque ele não queria ser futuramente admirado como se fosse alguém que chegou a se assemelhar ao mestre, pediu para que a cruz fosse invertida de cabeça para baixo. Né? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Depois, Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Enfim, todos eles, em vários lugares para os quais se dirigiram, morreram sob flechas, morreram sobre pedradas ou outras formas de agressão extremamente significativas. As vítimas foram inumeráveis. Só do martírio cristão foram 300 anos, né? E essa luta se enraigou. No século XI, o Papa traz a excomunhão do representante de Constantinopla. E aí surge, então, a Igreja Ortodoxa, certo? No século XI. Depois, com Martim Lutero, a partir de Martim Lutero, surge a Igreja Luterana, a Metodista, a Anglicana, Presbiteriana. Então, vê o tanto de luta, das lutas religiosas que surgiram, né, a partir dos ensinos de Jesus. Lutas das mais terríveis esperavam. Caiu aqui o celular. O aparelho. Então, vamos lá. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu, sempre triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. E a gente sabe, né, dos martírios cristãos, jogados ao circo romano, pessoas que serviram de tocha para iluminar a cidade. A coisa foi realmente muito grave. E esses atritos se prolongaram por tempos significativos, né? Por muito tempo significativos aí. É de notar-se que, quando na França, século XVII, século XVII ou século XVIII até, essa divisão entre protestantes e cristãos, muitos protestantes foram mortos, mulheres, crianças com espadas, enforcados até com a rédea dos cavalos, uma perseguição de forma imensa. Então, muitas lutas das mais terríveis. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio. E se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado o paganismo, praticado pro forma, quer dizer,
só por aparência, por pura formalidade, já por costume e não por crença. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava, mas aqueles que ganhavam recursos com isso mantinham o paganismo, né? Mas, vejam, por interesse pessoal e não por uma crença verdadeira. É assim que Paulo está em condições de levar o cristianismo mesmo aos povos pagãos, porque a crença nele passou a ser uma crença pro forma. Uma crença verdadeira nele havia desaparecido. Então, ele vai formar grandes cristãos, que assim como ele, se tornaram mensageiros. Aí a gente vai ver Lucas, Tito e muitos outros nomes, né? Porque depois, quando Paulo vai pregar o cristianismo no mundo, indo a Roma, indo até a Espanha, ele começa a formar um grupo de mensageiros que estão viajando pelo mundo inteiro. Olha, vai lá e fala isso para aquela comunidade tal. Então, alguém ia no lugar dele, ele escrevia uma carta, ou alguém ia no lugar dele, e pessoas às quais ele confiava muito e que vieram do paganismo. Tito era um, né? Nível intelectual altíssimo, uma capacidade muito elevada de compreender o cristianismo, tendo saído do paganismo. Então, vamos lá. Então, o paganismo estava, digamos assim, uma crença pro forma, por pura aparência, por pura formalidade. E a crença nele havia desaparecido. Quem sustentava o paganismo? O interesse pessoal. Ora, o interesse é tenaz. O interesse é persistente, resistente. Tudo que Paulo sofreu para levar o cristianismo do mundo é contra o paganismo, tudo que ele sofreu foi devido ao interesse pessoal, foi devido ao interesse tenaz. Os próprios judeus, principalmente os judeus, né, o trataram das piores formas possíveis. Foi apedrejado, foi açoitado, deram nele 39 chibatadas, enfim, ele sofreu muito por causa disso aqui. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios, que lhes são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorre. Então, quer dizer, quando você mostra cada vez mais a clareza da coisa, aí que o interesse se irrita mais ainda. Quando você mostra que está em erro a ideia está errada, mais agressivo se torna. Né? Sabe perfeitamente que está errado, sabe que está errado. Mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé. O que é que possui na alma? O interesse. Né? Não é a verdadeira fé, é o interesse. Eu não quero perder a minha situação socioeconômica. E, em função disso, o combate é tenaz. O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos, daqueles que são dominados, certo? Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra ao erro e o defende, quer dizer, tirando proveito, certo? Sócrates não ensinara também uma doutrina, até certo ponto, essa doutrina análoga à doutrina do Cristo? Sim. E com analogia até ao espiritismo, certo? Por que então a doutrina de Sócrates não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Sim, porque essa era a missão de Atenas, né? E como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, muitos dos conhecimentos que hoje temos relativos à sociologia, relativo à ciência de uma maneira geral, os atenienses já possuíam esses conhecimentos. E Atenas, então, se tornou
digamos assim, a cidade com a finalidade de elevar o nível cultural, o nível de conhecimento no mundo e para, digamos, dar um arremate naqueles conhecimentos trazidos pelos atenienses, é que veio Sócrates, o pai da filosofia. Então, se a gente olhar lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta parte, a gente vai verificar aí os ensinos de Sócrates, que não deixou nada escrito. E os seus alunos que escreveram sobre isso, principalmente Platão. São 21 itens que Sócrates fala a respeito da doutrina cristã de forma prévia e também da doutrina espírita de forma prévia. Depois a gente olha alguns itens lá. Então, Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo? Sim. Por que então ela não prevaleceu, se era um dos povos mais inteligentes? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou, Sócrates, numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado, embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar do que na época de Sócrates, pois já conheciam pois já começavam a sentir o vazio que as suas crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se a introdução, o item 4, a quarta parte. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo. Então vamos ver alguns itens só. Tem 21 itens, né? A gente já estudou isso aqui, ó. Vou só ler. Olha o que Sócrates falava. O homem é 5 séculos antes de Jesus. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia já. Então, pré-existência da alma. Unida aos tipos primordiais, as ideias do que é verdadeiro, a ideia do bem, a ideia do belo. Separa-se desses tipos primordiais, da ideia de verdadeiro, do bem e do belo. Então você vê que Sócrates já era alguém que no plano espiritual era alguém elevado, né? Separa-se dele encarnando e recordando o seu passado, estando encarnado, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada a alma, o homem, pelo desejo de voltar a ele, né? Vejam aí, esse foi o primeiro dos 21 itens que está escrito lá. Nas ideias precursoras de Sócrates relativo ao cristianismo e ao espiritismo. Então vamos lá. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, palavras veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria, como vimos, e pela figuras de linguagem, muitas vezes a figura de linguagem do exagero, né? Para que pudesse ser assimilado e algo melhor compreendido para um povo rústico. Daí surgirem numerosas seitas, desde o início, pretendendo todas elas a posse exclusiva da verdade, e não tendo bastado 18 séculos para pô-las em acordo, né? É assim que, no século XI, o Papa, excomungando o representante de Constantinopla, vai surgir a Igreja Ortodoxa. E depois de Martim Lutero, todas as ramificações cristãs da Igreja Luterana, né? E não nos entendemos até hoje.
Porque nem o Espiritismo ainda não fez o entendimento entre todos, né? Mas fará. Mas ainda não estamos de acordo. Porque para muitos nós estamos vinculados a espíritos inferiores, certo? Esquecendo o mais importante, os preceitos divinos, aqueles que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, qual? A caridade, esquecendo isso, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas, todas essas seitas, anatematizaram-se, quer dizer, condenaram-se umas às outras, condenaram-se reciprocamente, arremeteram-se, lançaram-se, investiram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Não foi isso que aconteceu? Foi. Foi isso que aconteceu. Foi bem isso. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidores que eram, fizeram-se, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, que era sem mancha, sem mácula, nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram as guerras de religião mais vítimas que as guerras políticas, e que nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e tantos atos de barbárie. Verdade ou não? Verdade. Verdade. A noite de São Bartolomeu foi ontem e foi na Europa, né? E as guerras religiosas até hoje, século XXI, não terminaram. E até ontem estavam na Europa. Cabe culpar a doutrina do Cristo? Não. Não. Não era essa a doutrina dele. Não era essa. Esquecidos foram aqueles preceitos, né? Exato. De fraternidade, de amor, de caridade. Aí as seitas se condenaram, investiram umas contra as outras, esmagando as mais fracas. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada, perecerá pela espada. Né? A lei de ação e reação, certo? Certo. Qual é o livro em que podemos ver muito bem essa lei de ação e reação? De André Luiz. Que só a finalidade do livro é estudar essa lei. A lei de causa e efeito. Não é o ação e reação dele? Justamente. Que a gente parou. Hoje, que saudade. Gostava tanto de... Livro, né? Nossa! E a coisa que você fazia com a gente, de olhar toda a aula, você chegava, vamos lá, o que foi que a gente estudou lá atrás? Fazia o resumo todo. Aí eu lembro que a gente às vezes esquecia e até uma... Vixe, Maria, vamos ter que repetir tudo de novo. Vamos ter que voltar todo mundo para a mesma aula. Era tão bom, oh, saudade.
E a gente vê também, fazendo o acréscimo aqui, depois a gente fala um pouco da lei de ação e reação. Mandou? Que a igreja buscou dominar, né? Ela buscou manter o povo na ignorância para ter o predomínio de comando do mundo em função dos seus interesses. Sim? Sim, era isso. De todas as espécies, permitindo todos os tipos de desvio. Mas com o iluminismo, surgido o iluminismo, e depois com, né, a Revolução Francesa, as ideias de liberdade progridem. Mas até essa época se pensa o quê? Não, os reis têm o domínio por ser um poder divino oferecido a eles. E junto com eles está o clero e a nobreza. Mas Deus não queria que, né, que, digamos, Exatamente. O povo ficasse dominado naturalmente e traz o conhecimento à praça pública. Quando a igreja percebe o equívoco, já é tarde demais para ainda exercer o seu domínio. E nessa ideia de domínio, muitas vezes lançou-se não pelo amor, o domínio, mas pelo medo. Né? Pelo medo. E nessa ideia de difundir o medo, se publicou a ideia de demônios. Lembram? Sim. Paul de Plancy escreve um livro trazendo todas as ideias de demônios que alguns outros autores haviam escrito, e ele escreve um livro que é, digamos assim, homologado pela igreja. Para que ela, difundindo a própria ideia do demônio, pudesse angariar recursos com, digamos, a excomunhão desses espíritos inferiores. Porém, lançando essas ideias, fizeram milhares de vítimas. Milhares. Muitas pessoas no plano espiritual têm a ideia presa às leituras que fizeram de demônios, carregando com eles aquelas imagens cerebrais. E os espíritos inferiores, aproveitando essa difusão da igreja, o que fizeram? Assumiram aquelas formas monstruosas, imitando os livros criados pelos homens. Sim? É aquele da mulher, né, que vem com Belfegor, né? Belfegor. Então, quanta luta, até no campo psicológico, para a implantação da ideia de Jesus, a ideia verdadeira. Quanta luta, porque os inimigos foram de fato encarniçados. O interesse foi extremamente tenaz de dominar, né? Por causa de economia. Então vamos lá. A responsabilidade, portanto, assim, a lei de ação e reação. Vamos ler lá o livro Ação e Reação, a lei de causa e efeito, para falar das consequências dos nossos desvios. Às vezes, pequenas coisas podem levar a consequências graves e seculares em diversas vidas, sofrendo as consequências não só nas outras vidas, mas nos interstícios entre as vidas. Lembram do Antônio Olímpio? Que matou os irmãos para ficar sozinho com a fazenda? Ele não tem ideia. Achou que ia curtir a vida. E a gente está dando um exemplo, né? Mas como diz o Evangelho, às vezes nas menores coisas gera graves consequências. Né? Exatamente. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Aí é o que nós falamos a respeito da igreja, né? Das igrejas, lançando ideias para dominar pelo medo as civilizações. Beleza, Robertinho? O que é, Paulo? Cabe aos que desprezaram estas palavras. A responsabilidade vai caber a esses que desprezaram essas palavras. Qual?
Meu reino não é, não é deste deste mundo. mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer. Previa ou não? Sim, Previa. Vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Vou pegar aqui. No Novo Testamento do Haroldo. Beleza? beleza. Então, ó, Lucas 41 a 44. Quando se aproximou, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Chorou pela cidade de Jerusalém, dizendo: se soubesses também tu, neste dia, as coisas que conduzem à paz. Quer dizer, o pessoal não sabe o que é que leva à paz, que é justamente uma luta contra si mesmo e, por consequência, nós nos colocarmos em atividade para beneficiar os outros. Mas não. O conceito de paz está totalmente deturpado no mundo. Paz é uma paz exterior. Eu tenho que ter bens, eu tenho que ter objetos, garantias exteriores para efetivamente não fazer nada e que sejam outros que trabalhem por mim. Então, Jesus, se soubesse as coisas que conduzem à paz, não sabe ainda. Agora, porém, as coisas, essas coisas que conduzem à paz, agora, porém, estão escondidas aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com paliçada. Todo mundo sabe o que é paliçada? Não, sei não. Paliçada é aquela estaca. Imagina aqueles castelos antigos tentando se proteger, enterravam madeiras, deixando uma ponta aguda da madeira Tá. para cima. Né? Porque os teus inimigos te cercarão com paliçada. Os teus inimigos te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e aos teus filhos, no meio de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação, porque Jesus não foi reconhecido. Então ele faz uma inferência do futuro do próprio planeta, sim? Uhum. E é ele quem transmite a ideia de Apocalipse a João, que é isso, as dores futuras do mundo, as dores de Jerusalém, as dores do mundo inteiro. E Jerusalém, no caso, né, o judeu em si, eles tiveram, né, o Holocausto, tudo, né? Isso aí foi uma das dores do Apocalipse, né, de João, é exatamente uma dessas dores a Jerusalém, né? Não só a eles também, como a humanidade como um todo, né? Porque o judeu se espalhou, né? Não era só lá que tinha, né? Quando Tito invade Jerusalém, no ano 70, ele faz um cerco de mais de 3 meses na cidade. E ficaram mais de 12 mil mortos. Espalhou judeu para todo lado. Imagina a condição sangrenta. É. Né? Então, em sua sabedoria mais profunda, Jesus previa o que ia acontecer. Mas essas consequências eram inevitáveis. Todo esse atrito era inevitável. Porque decorriam essas coisas inevitáveis. Jesus chorou por elas. Decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As censuras
sempre caíram sobre aqueles que abusaram dele, do cristianismo. A cada ato de intolerância, sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Na verdade, eu não estou lembrado, foi quando Aristóbulo brigava com seu irmão para o domínio da cidade de Jerusalém, é que veio o romano pediram para que ele intercedesse na resolução dos filhos de Alexandra. Eu não lembro o nome do romano. Ele que causou a morte de 18.000. Em Tito foi muito pior. Ele destruiu a cidade inteira, queimou a cidade inteira e provocou a diáspora, espalhou e perseguiu os judeus por toda parte. 16. Quando Jesus diz, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este. 2 pontos. Qual? Este que vai anunciar agora. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Não. Tem muitos interesses, né? Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido. Ou não terão querido me compreender. Que alguns é verdadeiro, né? Já que eram interesses econômicos e sociais. Não, eu não quero entender isso. Sempre o materialismo, né? Eu não quero perder as questões materiais. E até hoje continua. O homem quer o poder, né? O poder econômico sobre todos. Não tem como, né? Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. E falemos a verdade, não é assim na nossa família? Reúne aí a família toda. Reúne os sogros, as sogras, os cunhados, né? Enfim, todos os parentes. Estão todos unidos? Não. Né? Não. Eu já vi aqui, João, a família que uns se tornaram, eram católicos e se tornaram evangélicos. Nossa Senhora, já vi sair os tapas. Eu digo, meu Deus, por conta de religião. Eu digo, Jesus, a coisa continua. Permanece até hoje. A intolerância religiosa permanece. E ele falou, né? Foi. Isso lá atrás ele disse. Disse, vai ter divisão. Abandona teus parentes. Não é o abandono físico, é o abandono mental. Não espera da família benefícios para você. Eles progredirão em longo prazo. Lembra? A gente falou no início desse capítulo. Não vou colher benefícios na terra. Não vou colher benefícios dentro da minha família. Não vou. Não vou colher benefícios com os familiares. Não vou. O mundo é inadequado para nos dar a paz. Ele não tem condição de dar a paz. Exato. E eu não posso esperar dos meus parentes um progresso acelerado. Então, abandona aqui dentro essas lutas e querelas para te vincular a mim. Ama mais a mim do que aos teus parentes. E eles não vão te dar o que eu posso te dar. E outra, tem paciência com eles. Então, vamos lá. Aqui. Os irmãos separados por suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio
de uma mesma família cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra. Aí é aquilo que nós estudamos, né? É o fogo contra o vício, contra a ideia de uma paz ociosa, porque isso não traz a paz. A paz vem do trabalho. Mas as pessoas não conhecem isso, que a paz vem do esforço real. Essa espada da luta contra nós mesmos é desse movimento que vamos tirar uma paz real, uma fonte verdadeira de repouso. Eu quero ser uma pessoa tranquila, serena e repousar. Então, trabalha muito na prática do bem. Porque a paz vai vir do muito movimento. Jesus deu exemplo dessa luta máxima, né? Eu vim lançar fogo à terra para livrá-las dos erros, dos preconceitos. E isso nasce no espírito humano. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que esse fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito, do atrito, é que a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo sucederá a luz da fé esclarecida. Então, é um período de conflito, não é um período de paz. Porém, é um período de conflito, de lutas, de guerra moral. Que muitas vezes nós temos que falar. Naturalmente, temos que saber falar. E não esperar, né, conforto ou que o outro tenha aprendido aquilo em curto prazo. Não vai. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Então, essa tarefa está reservada ao Espiritismo. E como diz o Evangelho, ela vai, como diz aqui, ela vai por fim à divisão. Mas no começo, como diz o capítulo 1, não vai se estabelecer sem lutas. As lutas serão algo assemelhadas às lutas do processo de liberdade, que trouxe a ideia de que os povos, que as pessoas devem ser livres, né? E não presas a soberanos, porque soberanos não são enviados de Deus. Ora, onde que está a promessa da vinda de um Consolador? Só está em João, né? João, capítulo 14, versículo de 1 a 31. Em regra, muitos textos estão em todos os evangelhos. Alguns não. Alguns trechos não. Mas, e do Consolador prometido só está em João. Vamos ler aqui. Agora eu não vou falar quem que é o Espírito de verdade, vocês que vão deduzir. Então vamos ver aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Ora, então é justamente como eles estavam, certo? Perturbados. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pensa na emoção dos discípulos sabendo que Jesus ia partir. É como a despedida de um filho que se vai morar longe e que dificilmente você vai retornar a vê-lo. A emoção chorosa deles. Não turbe o vosso coração, não se perturbem. E eles estão mal. Creiam em Deus, creem em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ainda vou estar vivo em alguma morada.
Se não fosse assim, não teria dito: eu vos vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar, e se eu for e preparar um lugar para vós, olha aí, ó, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde vou. Tomé lhe diz: Senhor, sabemos aonde vais? Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto é suficiente. Quer dizer, já é os últimos momentos. Jesus diz para Filipe: Filipe, por quanto tempo eu estou convosco e não me conheceis? Até agora você está duvidando. É o último momento que você está duvidando. Quem me vê, vê ao Pai. Como dizes tu? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quer dizer, é um médium de Deus, né? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, ele teve que dizer isso nos últimos instantes para os próprios apóstolos, em especial para Filipe. Creia que eu estou com Deus, pelo menos pelas obras que eu fiz, pelo menos pelas curas, pelo menos pelos fenômenos. Se você não está acreditando nas minhas palavras. Amém, amém, vos digo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Também fará cura. E fará maiores dos que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará em vós. Agora, não vos deixarei órfãos. Eu venho para vós. O que acharam? Bom, Aí é hein? com vocês. No texto, né, Tá aqui, bíblico, tá aí, eu venho para para vós. vós. Né? Por Sempre que esteve com a gente, né? Mas a gente é muito São Tomé, né? O problema igual o é Felipe, esse. né? É, Igual o Felipe. Então eu vos enviarei o Espírito de verdade, né, que virá restabelecer todas as coisas, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá fim a lutas fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Percebe? O que é diferente na terceira revelação? É a metodologia. É a metodologia. Agora não é uma pessoa pregando a verdade. Agora são espíritos, uma falange de espíritos falando em todo canto, em todo lugar. Então, o método é diferente. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão
onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro mundo. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se abrigarão sob a mesma bandeira. Qual bandeira? A bandeira da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Último item. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, o Espiritismo se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentaram barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. Então, as lutas e perseguições são o quê? São todas de ordem moral. As que terá que sofrer. E o fim de todas elas se aproxima. Né? Então, é luta de ordem moral, é luta de pensamentos. Muitas vezes é luta de pensamento. São familiares com os quais você fica num digladiar mental. As primeiras duraram séculos. Estas lutas morais do Espiritismo durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos dos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras, a raiva, né? A cólera é a raiva. Que ele previa que a sua doutrina suscitaria, que a sua doutrina provocaria aos conflitos momentâneos que ia dar causa. Ele se refere às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida. Muitas lutas. E não como decorrentes de um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. Então, quando Jesus falou isso, né, não é que ele tinha uma intenção premeditada de causar desordem e confusão, mesmo no seio das famílias. Não. É que ele tinha a ciência do homem sendo como era, essas lutas seriam inevitáveis. O mal viria dos homens e não dele, de Jesus, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Muito. Legal, beleza. Estamos Muito chegando ao fim. Agora já vamos para o capítulo 24. Né? São 28. Estamos caminhando bem, hein? Depois devagar vamos fazer... e sempre. Depois vamos fazer um apanhado geral, vou fazer um monte de perguntas aqui do Evangelho para vocês responderem. 3 Tá perguntas de cada capítulo. Cada capítulo. Tchau, estou indo embora, ano que vem eu volto, depois dessa parte. Vamos ver. Com medo da fogueira, né? O medo da figueira seca, né? Então vamos lá, gente. Quem faz a oração?
Vamos agora à prática, né? Na família. Exato. Começar por aqui, né? É. Tem que começar. É. Tem a luta na família, mas mantém o pensamento ligado a Jesus, né? Dentro da nossa mente não pode ter a briga familiar. Às vezes até a gente sai, né, desse pensamento com Jesus e dá os embates. É. Aí depois Mas a gente fica vai ter que pedindo falar perdão. Vamos ter que falar do espiritismo, então, né? Com certeza. É. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração? Quem faz a prece? Amado Jesus, agradecidos estamos por estarmos reunidos em Seu nome, Pai. Envolva-nos com o Seu amor e com a Sua luz. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar conosco hoje, mas que todos aqueles que ouvirão essas palavras gravadas. Se Senhor também conosco, nos orientando, nos intuindo e nos guiando. Ilumina, Pai, todos aqueles que estão hospitalizados, adoecidos, necessitados do vosso amparo e do vosso amor. Essa chama que está no coração de cada um de nós se acenda. Abençoa, Pai, João, para que ele sempre tenha disponibilidade e raciocínio para nos orientar. Somos tão imperfeitos e necessitados, Senhor. Se conosco, Pai. Abençoa cada um de nós, os nossos amigos, nossos inimigos, os nossos familiares, que cada um ao seu tempo possa chegar até vós. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até